Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar rosas, tá? Tava aqui fazendo um pano de fogão, é uma encomenda que eu tô fazendo. Fiz a primeira parte, vou pintar aqui a parte que vai segurar a tampa do fogão e resolvi fazer esse videozinho pra vocês, porque eu tô usando uma cor bem diferente, que eu acho que todos têm, mas como eu não usa. Já aconteceu de eu comprar essa cor, é o rosa, só rosa mesmo, normal, 537. Estragou, eu nunca tinha usado, comprei de novo, que é uma cor interessante, e vamos usar, tá? E várias das minhas alunas também me pediam o que dava para fazer com essa cor, né? Então a princípio vamos fazer rosas, tá bom? Aqui, ó, já adiantei bastante o trabalho, deixei duas folhas pra gente pintar juntinhos. A parte do fundo aqui, eu usei o areia e o marrom café, bem pouquinha tinta, usando com aquarela silk ou com água filtrada para ficar, ó, bem delicadinho assim, bem clarinho, tá? Não quis um fundo muito grande, ó, na ponta das folhas, em alguns lugares, só sujeirinha mesmo de tinta no pincel, tá? E passei marrom café, ó, bem pouquinho também, para ficar bem bacana, bem delicado, ficar bem casado com o tom de rosa. Usei bem pouquinho, ó, só para dar uma profundidade mesmo, tá? Então, vamos lá, ó, vou pintar essas duas folhas aqui com vocês, fazer uma gotinha e daí vamos para as rosas, tá? Então, aqui, ó, a gente já vem aqui para essas folhinhas, tá? E eu vou usar as seguintes cores: o sépia, o verde oliva, o verde musgo, o verde pistache e o verde musgo claro, tá? No meu pratinho, eu pego o verde oliva e o sépia, faço uma misturinha dos dois para ficar um tom bem escuro, tá? E venho aqui, ó. E quem tá chegando aí no canal, tá gostando desse vídeo, assista também os outros vídeos. Toda semana eu tô por aqui com dicas e trabalhos de pintura em tecido para ajudar quem tá começando aí nessa arte também, tá? Não esqueça também de deixar nos comentários o local de onde que você tá assistindo o meu vídeo para mim saber até onde esses vídeos estão chegando, tá? E sempre que possível vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá bom? E o abraço de hoje vai para Maria Lúcia Fontes Xavier, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Maria Barbosa, de Boa Vista, Roraima, e Elza Maria, de Salvador, Bahia. Então, a vocês três, a todos vocês, um grande abraço aqui do canal, tá? Não esqueça de ativar os sininhos, tá, gente? Que sempre que for postado vídeo novo, daí vocês vão receber notificações, tá? E deixe nos comentários, né, o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, tá? Para mim poder mandar um abraço aqui do canal para você. A todos vocês que toda semana estão aí me acompanhando, um grande abraço, tá? Tá, aqui, ó, passei um pouquinho de verde grama com verde oliva e vim, ó, com verde pistache, tá? Essa folha aqui, ó, a gente pode pintar várias de uma, se não for um local que seca muito, tá? Aqui tá bem chuvoso hoje, então eu posso pintar, ó, várias de uma vez, só essa primeira parte aqui, e depois eu venho fazendo a parte clara, tá? Então, ó, venho na próxima, com o verde oliva e o sépia. É interessante também nas folhas eu fazer, ó, uma parte, essa aqui, ó, eu levei até mais em cima. Essa daqui eu vou trazer só até aqui, essa parte escura. Já venho com um pouquinho do verde grama com verde oliva. Não preciso fazer mistura, tá, gente? Coloco os dois, uma pincelada de cada lá no pratinho e pego os dois juntos, ó. Algumas folhas, quando a gente faz arranjo, vocês fazem essa mistura, em outras você joga o verde oliva puro ou o verde grama puro e vai ficar muito bacana. Dou uma pincelada no verde pistache, lá pertinho do verde grama, e venho aqui, ó, para complementar, ó. Nem todo mundo tem hábito de pintar fazendo mistura assim. Eu gosto muito, acho que é um diferencial na pintura, mesmo a gente tendo tantas cores, né? Ainda dá, ó, para fazer tons diferenciados, tá? Venho agora com verde pistache puro no meu pincel e completo a folha aqui, ó. Mais um pouquinho. Tô usando o pincel número 6 da 421, tá? Mas pincel, como eu sempre falo, pode ser aquele da preferência de vocês, aquele pincelzinho que vocês já estão acostumados a usar,
tá? Agora eu pego um pincel um pouquinho menor, venho pro verde musgo claro, coloco lá no meu pratinho, porque eu preciso ajeitar essa tinta no meu pincel, pego um pouquinho de tinta no cantinho do pincel, ó, deposito em cima de onde eu passei a parte mais clara e venho, ó, puxando lá pra beirada, ó. Sem deixar marcação, tá? Mais um pouquinho e vou e volto, ó. Dou um espacinho pequeno, ó, e vou gastando toda a tinta que tem no meu pincel, ó. Volto ajeitando, ó, a beiradinha aqui e aqui pra não ficar a marcação, tá? É como se fosse um movimento, né? Aqui, ó, uma ondulada aqui na folha, tá? Uma ondulação, seria a palavra certa, tá? Ó, na folha, tá? Então, ó, só ajeito e pronto. Venho aqui, ó, jogo um tiquinho a mais e pronto. Aqui, ó, vou gastar a sujeirinha que ainda tem no meu pincel, ó. Não peguei mais tinta, venho só com sujeirinha e vou levando, ó, lá pro miolo da folha. Na outra folha, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Deposito toda a tinta do meu pincel na parte mais clara e vou levando, ó, com esse movimento, ó. Aí não precisa ficar mexendo muito, tá? Ó, deposito a tinta, viro meu pincel todo no tecido, vou e volto, ó. Aí venho aqui, ó, com a mão bem leve pra tirar, ó, a marcação, tá? Dou mais um espacinho, venho com mais um pouquinho de tinta. E vou fazer, ó, o mesmo movimento, ó. Vou e volto, levando, ó, até lá na beirada da folha. Tá, eu ainda tenho, ó, um tiquinho de tinta no meu pincel. Então, eu venho aqui, só com essa sujeirinha, e faço a mesma coisa, ó. Tá, ainda tem sujeira de tinta no meu pincel. Eu venho aqui, ó, deixo toda a sujeirinha e eu coloco um pouquinho de mais de força no meu pincel. E vou trazendo, ó, pro meio da folha. Conforme eu vou vindo pro meio, ó, vai ficando mais claro, tá? Se ainda tiver tinta no pincel, eu ainda posso, ó, se a folha for grande, dar mais uma ondulada, uma elevação na folha, ó, aqui. E a folha já vai ficando assim, ó. Eu venho com mais um pinguinho de tinta bem na pontinha do meu pincel. Eu quero dar uma dobrinha nessa folha, ó. Venho aqui, ó. Não é necessário fazer sombra pra dobrinha, nem nada. Só pego tinta bem na pontinha do meu pincel, ó, a tinta virada, nesse caso aqui, ó, pra baixo, pra cima da folha, né? Venho aqui, ó, e faço a dobrinha, ó. Por que que eu não preciso, ó, fazer sombra aqui pra essa dobrinha? O verde que eu usei aqui, ó, já fica como uma sombra, ó, porque ele é um tom, tem muita diferença nesses tons desse verde musgo claro aqui pro verde oliva com verde grama que eu usei aqui, ó. Então, por isso, não é necessário, tá? Coloco lá no meu pratinho um pouquinho do verde musgo claro com o verde pistache, bem pouquinho, só uma sujeirinha no pincel mesmo de cada, tá? Vou mudar o meu pincel. Agora eu venho pro pincel número 2, também da 421. Peguei um pouquinho da mistura, de pincel bem de pezinho, ó. Venho aqui pra fazer, ó, a nervura dessa folha. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, puxo uma, duas. Vou na outra folhinha e vou fazer, ó, a mesma coisa. Puxo uma, duas. Tá. Nas outras folhas, ó, eu fiz essas gotinhas aqui que ficam perfeitas, né? Então, vamos fazer novamente? Venho com um pouquinho do verde oliva e do sépia. Gente, pra fazer gotinha, na hora de fazer a primeira parte aqui, ó, eu sempre pego as cores mais escuras que eu usei naquele negócio que eu tô pintando. Aqui eu tô pintando a folha. Então, eu vou usar as cores mais escuras que eu usei na folha. Qual que foi a cor mais escura? O sépia e o verde oliva. Aquela mistura, né? Então, eu pego um pouquinho de cada, faço uma meia-lua puxando a tinta pra minha mão, tá? Eu vou falar dessa maneira que daí fica bem mais fácil de entender. Ó, faço meia-lua, puxo a tinta, ó, pra minha mão. Faço uma meia-lua contrário, ó, e puxo a tinta também pra minha mão, pra baixo, tá? Ó, dessa maneira. Vamos fazer mais uma, menorzinha? Aqui, ó. Bem pequenininha, ó, com esse pincel número 2, ó. Fiz a meia-lua, puxei pra baixo, mais uma meia-lua, tinta bem na quininha do meu pincel.
e puxo, ó, também pra baixo. Tá, os pingos de água não precisam ser sempre redondinhos, tá? Você pode fazer mais puxadinho, tipo esse daqui ficou bem redondinho. Agora, eu quero fazer um meio escorrendo, ó. Venho, ó. Faço uma leve ondulação nele. Venho com a tinta, ó, por baixo e completo, ó, levando até lá em cima. Aqui, ó, eu volto sombreando um pouquinho a mais, tá? Agora, ó, fiz com a cor mais escura, agora eu vou vir com o tom mais claro. Os tons mais claros que eu usei aqui foi a misturinha que eu fiz de verde pistache com verde musgo claro. Então, eu continuo com essa misturinha bem na pontinha do meu pincel. Venho aqui, ó, passo ao contrário daquela parte que eu puxei para baixo, agora eu vou puxar, ó, para cima. Ao contrário da minha mão, ó, lá para cima. Venho na gotinha bem pequenininha, ó, e puxo também lá para cima. Venho nessa gotinha, ó, que eu escorri, meio escorrida, né? Ela tá descendo aqui na folha, ó, e vou puxar também lá pra cima. Eu sempre passo essa cor clara, ó, ao contrário do que eu passei a escura, a última cor escura, e puxo lá pra cima, ó. Tá. Aí, então, eu venho com o pincel zero. Eu gosto de usar, já mostrei, acho que aqui no canal pra vocês, eu gosto de usar pincel pra decoração de unha, tá? Na hora de fazer isso daqui. Ó, venho com o pincelzinho cheio de tinta, ó, e coloco o ponto de luz, ó. Uma coisa bem interessante num trabalho é que, às vezes, o ponto de luz é bom cuidar, porque ele tem, não é uma regra, mas é bom que ele fique sempre na mesma direção, tá? Venho aqui, ó, dou um pontinho aqui em cima, limpo, ó, o meu pincel e dou mais um pontinho aqui. Por quê? Porque ele está escorrendo, tá? Pego mais um pouquinho de tinta, limpo um lado, o lado de baixo que tá sem tinta vai no meu tecido. Um brilhozinho aqui, porque ele reflete, né? Ó, e aqui, tá? E as gotas, ó, ficam perfeitas, tá? Agora, vamos pra pintura das rosas. Bem, folhas todas feitas, agora a gente vem pra pintura aqui das rosas. E eu vou usar as seguintes cores: vermelho queimado, o rosa, que é aquela cor, né, pouco usada. Eu, pelo menos, vejo muito poucos trabalhos pintados com essa cor, tá? O lilás seco e o rosa candy. O rosa candy é bem clarinho. Quem tiver o rosa bebê também pode usar. Quem não tiver nenhuma das duas cores, pode estar misturando um pouquinho, uma pinceladinha bem pouca do lilás seco com um pouquinho de branco, só para quebrar um pouco o branco, não ficar branco, branco, pode estar usando para quem não tem cor clarinha assim, tá? Então, agora a gente vai, ó, pra pintura das rosas. Vamos lá? Tá, aqui, ó, eu já adiantei uma rosa e uma rosa virada, mas deixei as duas aqui, ó, pra gente fazer juntinhos no passo a passo. Então, com o pincel número 8, tá? 4, 2, 1, deixa eu secar aqui um pouquinho meu pincel. Eu venho, ó, com rosa. Começo, ó, a preencher por aqui, ó. Ou tanto faz, tá? Venho com o cantinho do pincel, eu gosto por aqui que eu acho que fica mais fácil pra mim. Vou fazendo, ó, pétala aqui por fora, por pétala. Sempre com a tinta no cantinho do pincel. Quem tem hábito de preencher aqui com pituá, não tem problema, pode estar usando também, tá? Eu gosto de fazer com esse daqui, porque eu gosto de fazer esses contorninhos, levar a tinta sempre lá em cima do risco, tá? Então, por isso, eu sempre gosto de fazer aqui, ó, a parte do risco aqui, ó, com esses pincéis, tá? E é rápido, ó. Rapidinho a gente consegue preencher, ó. Vou trazendo a tinta. Notem, ó, que eu vou deixando aqui o meinho sem tinta, tá? Sem esse tom de rosa. E trago, ó, até aqui. Mais um pouquinho. Dou uma pincelada bem boa, ó, já pra mim fechar aqui, ó. Deixo o miolinho aqui, ó, sem, tá? Tá. Aqui, ó, nessa parte, eu venho com o rosa seco, o lilás seco, perdão. Ó, venho aqui, jogo a tinta, ó. Notem que eu nem limpei o meu pincel de uma cor pra outra, tá? Vim com o pincel bem cheio de tinta, vou dar mais uma pincelada.
Ó, vou passar aqui nesse meio, já fazendo, ó, o cálice aqui da minha rosa. Movimento circular, vou trabalhando essa tinta, ó, até ela penetrar bem no meu tecido e fazer a junção, ó, bem certinho. Limpo o meu pincel, venho com o vermelho queimado, coloco aqui, ó, e vou trabalhando, ó. Vou esfumar essa tinta tanto para baixo como para cima. Coloco lá no meu pratinho, pego um pouquinho do rosa junto com esse vermelho queimado, porque pra cá eu já preciso trazer um pouquinho mais claro. Limpo o meu pincel, venho com mais um pouquinho, ó. E vou trabalhando, ó, esfumando tanto pra cima como pra baixo. Vou lá no meu pratinho, pego um pouquinho mais, venho aqui, ó, dessa misturinha. Agora, pego o vermelho queimado puro, pra mim ter a profundidade aqui no meu miolinho, ó. Coloco lá no meu pratinho mais um pouquinho do rosa e do vermelho queimado. Venho aqui, ó, vou fazendo, ó, a sombra aqui das pétalas, ó. Isso aqui é importante, ó, porque daí eu vou conseguir deixar uma pétala em cima da outra, tá? Não preciso, ó, desenhar nada, só coloco uma sombrinha, bem pouquinho. Mudo o meu pincel, venho com o pincel número 6. Agora, ó, vou trabalhar com um pouquinho do rosa e o rosa Candy. Vou fazer um tom de rosa bem clarinho, tá? Eu vou mostrar, vou misturar aqui o tom de rosa, ó, e vou mostrar pra vocês, bem clarinho mesmo. Mais um pouquinho do rosa Candy. Ó, esse tom, tá? Venho, ó, aqui no meio, jogo um pouquinho aqui no cálice e vou esfumando, ó. Aqui, ó, não posso deixar a marcação, tá? Fica bacana, ó, eu sumir essa parte que eu passei clara no escuro, porque daí vai ficar bem certinho, aquela impressão que as pétalas tá vindo lá do miolinho. Pego uma isca do vermelho queimado, jogo aqui, ó, onde que seria, ó, o miolinho aqui das pétalas, ó, esfumo pra baixo e agora aqui pra cima, ó. Bem certinho, sem deixar marcação, porque eu queria um tiquinho mais escuro. Tá, dou uma pincelada lá na minha misturinha de rosa com rosa candy, tinta na quininha do pincel, venho aqui, ó, tanto faz aqui também, agora eu venho com rosa candy puro, tiro o excesso de tinta, pra me dar uma clareada nessa parte da primeira pétala aqui, ó. Venho do outro lado, ó, puxo a pétala. Tanto faz aonde eu começo a rosa, tá? Às vezes eu começo por aqui, às vezes eu começo lá por baixo, do lado, tanto faz, o resultado é o mesmo. Ó, puxei um pouco pra cá, vim do outro lado, puxei pro outro lado, e aqui, ó, eu faço uma pétala inteira. Pego mais uma pinceladinha de tinta, venho aqui, ó, na beiradinha na boquinha da rosa, puxo uma, ó, mas eu não posso unir aqui, ó. Notem que ficou uma diferencinha entre uma e outra, tá? Venho do outro lado, vou fazer, ó, a mesma coisa, puxando, ó, lá pro miolinho da minha rosa. Aqui, ó, eu já vou usar um pouquinho mais de rosa junto, porque as pétalas vão lá pra dentro, dela fica um pouquinho mais escura. Ó, puxei mais duas pétalazinhas, pego mais uma quininha de rosa, venho aqui, ó, puxo uma pétala. Aqui eu dou uma pinceladinha, outra e outra, pra fechar a boquinha ali da rosa, pra não precisar ficar pingando, fazer aqueles pistilozinhos que tem lá no miolinho da rosa. Aqui, ó, venho com a misturinha, posso pegar um pouquinho, ó, do rosa candy e dou, ó, 3 pinceladinhas para mim fechar aqui, ó, a boquinha da minha rosa. Viram que não tem mistério nenhum? Coloco uma pincelada do rosa candy lá, porque às vezes eu vou pegar só o rosa candy, mas eu vou falando bem certinho. Venho, ó, uma pincelada da minha misturinha, sempre, ó, com rosa e o rosa candy, mais um pouquinho e puxo, ó. Já temos uma pétala. Mais um pouquinho, ó, tinta bem na pontinha do meu pincel, lembrando, pincel número 6, vou e volto várias vezes, até, ó, unir bem a tinta, mais uma pincelada, venho aqui, ó, puxo, ó, de uma vez, tá? Dessa maneira.
Mais uma. Essa pétala aqui, ó, fica lá por baixo da rosa que eu pintei por primeiro, né? Então, eu venho aqui, ó, vou colocar por cima, ó. Passo a tinta várias vezes, ó, pra misturar bem. Venho aqui, ó, e desenho, ó, o pezinho da minha pétala. Aqui também, aqui pro final, eu já posso deixar o corte dessa pétala um pouquinho mais escuro, tá? Então, ó, venho com mais rosa, ó. Menos rosa candy, mais rosa, ó. Essa pétala vem até aqui. Venho, ó, e puxo a pétala. E aqui eu vou trabalhando, ó. Mais um pouquinho, limpo o pincel de um lado. Dessa maneira. Agora, ó, venho aqui do outro lado. Começo aqui em cima, que é a parte mais clara. Lembrando que rosa, gente, não tem como a gente dar luz na rosa, porque ela não reflete luz, tá? É apenas claridade o que a gente põe. Sempre na pintura é importante saber, e às vezes a gente confunde mesmo, o que é claridade, o que é luz, tá? Aqui, ó, é a parte mais clara, ó, da rosa, tá? Onde ela tá recebendo claridade. Então, ó, puxei a pétala até aqui, venho com o restante da pétala, pincel, ó, todo no tecido. E aqui, ó, por ser já na parte clara, vou fazer, ó, só com rosa candy, ó, até onde essa pétala vem, ó. Tá? Mais um pouquinho, vou pegar mais rosa candy e fazer, ó, uma pétalazinha aqui, ó. Essa parte de pétala aqui é como se aparecesse, ó, só a dobrinha da pétala aqui, ó. Só a parte que dobrou, tá? E assim, ó, já tô preenchendo aqui a boquinha da rosa. Limpo o meu pincel, venho com mais um pouquinho da misturinha de rosa com rosa candy, ó. Já vou tirando mais uma pétala, mais um pouquinho. Vou e volto. Limpo o meu pincel, ó. Quando eu coloco muita tinta, venho aqui, ó, faço a dobrinha da pétala. Mais um pouquinho. E aqui, ó, pra baixo, eu já vou jogar um pouquinho, ó, do rosa. E notem, ó, que mesmo misturando com rosa candy, fica um tom de rosa diferente, um pouquinho mais claro, mas ainda mostra bem o rosa, tá? O tom de rosa. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, na última pétala. Puxo, ó. Vou desenhando, ó, a pétala. Aqui eu tenho que tomar bastante cuidado para não ficar aquela rosa pontuda, tá? Então, por isso, ó, eu vou seguindo o desenho que vem aqui, ó, bem certinho. Venho aqui, ó, um pouquinho da mistura de rosa candy com rosa. Posso pegar um pouquinho mais do rosa para me deixar, ó, nesse tom aqui, ó. E fica um tom bem bonito, né? Mesmo jogando, ó, por cima do rosa, fica um pouquinho mais claro e fica muito bacana. Venho com um pouquinho do rosa candy, jogo aqui, ó, bem no miolinho, ó. Uma pinceladinha da misturinha, pra mim vir aqui, ó, e ajeitar aqui, ó, o pezinho aqui, ó, dessas pétalas, ó. Aqui também. E agora, ó, eu só vou jogar outras pétalas, ó. Venho aqui, posso jogar aqui, ó, uma maiorzinha, que termina aqui, ó. Mais um pouquinho de rosa candy, ó, pra mim desenhar essa pétala aqui bem certinho. Ajeito essa daqui também. Mais uma pinceladinha aqui, ó. Aqui também, cabe mais um pedacinho. Aqui, ó, se eu quiser, ainda posso jogar, ó, mais uma pétala. Então, eu pego um pouquinho da misturinha de rosa com o rosa e venho aqui, ó. Rosa candy, pra me deixar, ó, um pouquinho mais visível, ó. E aqui, ó, mais uma pétalazinha aqui, ó, bem fininha, ó. Tiro o excesso aqui de tinta, venho, ó, com um pouquinho de rosa candy. Ajeito, ó, bem o rosa no meu pincel, ó, e vou desenhando. Mais um pouquinho.
E notem, ó, que eu consigo cortar bem as minhas pétalas, ó, fica bem bacana, bem visível, com tons bem claros, sem precisar usar o branco. Aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho só essa pétala de baixo. Então, eu venho com um pouquinho do vermelho queimado, ó, esse pincel mesmo, e só desenho a pétala por cima aqui, ó, pra diferenciar uma rosa da outra, tá? Venho com um pouquinho da misturinha de rosa candy com rosa e dou uma clareada nessa daqui também, ó, só pra diferenciar melhor uma rosa, ó, da outra, tá? Ó, e a rosa já vai ficando, ó, dessa maneira. Agora, eu quero fazer uns pingos também aqui na rosa. O que eu vou fazer? Misturar o vermelho queimado com um pouquinho do rosa. Venho aqui, ó. Notem, ó, que a sombra, sempre quando eu faço gotinha, eu tenho cuidado de deixar a sombra, ó, sempre do mesmo lado, tá? E vou fazer uma bem pequenininha aqui, ó, bem pequenininha. E essa daqui eu vou fazer uma, ó, saindo aqui de dentro, ó. Grande, ó, dessa maneira. Uso a mistura mais clara que eu usei aqui para essa rosa, que foi o rosa candy e o rosa. Venho aqui, ó, puxo, ó, lá pra dentro. Venho aqui e faço a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo exatamente o que eu fiz na folha, tá, ó. Tiro o excesso de tinta, ó. Agora, venho com o branco. Pinceladinha de tinta, coloco o brilhozinho aqui também e aqui, ó. Limpo o pincel de um lado, venho aqui, ó, contra a luz, aqui e aqui, ó. E assim, ó, já vai ficando a rosa. Agora, eu venho pra essa rosa virada. Bom, mesmo pincel número 8, venho, ó, pra fazer a rosa virada. Começo aqui, ó, escurecendo, passando o rosa, ó. Meu pincel tá um pouquinho sujo. E vou preencher, ó. Venho, ó, aqui por cima. Aqui eu vou fazendo a ponta das pétalas. Esse rosa, apesar dele ser, ele parece ser meio fluorescente, né? Não sei se é, porque no vidrinho não fala nada. Mas dá a impressão que ele é meio fluorescente. Ele é uma cor bem viva, assim, bem... Cheguei, né? Acho que por isso que ele não é muito usado, né? Mas fica bem bonito também, sabendo trabalhar com ele, fazendo algumas misturas. Como eu fiz aqui, ó, fica bem bacana, tá? Eu vou mostrar, já já vocês vão ver todo o final. Vai ficar bem bacana. Então, ó, coloco lá no meu pratinho um pouquinho desse rosa, um pouquinho do rosa candy. Posso pegar um pouquinho do lilás seco pra ficar um pouquinho mais escuro. Nem fiz mistura, só peguei junto, ó, no pincel. Já jogo no tecido e vou misturando aqui mesmo. Venho com um tiquinho do rosa candy, tiro o excesso de tinta do meu pincel. Venho, ó, clareando aqui um pouquinho, ó. Esse lado aqui, ó, vou deixar mais claro. Então, eu jogo um pouquinho mais de rosa candy, ó. Mais um pouquinho. Limpo o meu pincel, um pouquinho do vermelho queimado. Limpo. Pego um pouquinho do vermelho queimado, um pouquinho do rosa e venho aqui, ó. Nota que eu deixei quase no tom de vermelho mesmo. Passei um pouquinho de rosa só pra dar uma clareadinha, coisa pouca. E venho aqui, ó, e desenho, ó, as pétalas, né? Aqui a rosa, ó, aparece um pouquinho do fundo, ali de onde sai o talinho dela. Então, ó, eu preciso escurecer e dar profundidade. Foi isso que eu fiz. Com tinta na pontinha do pincel, venho aqui, escureço essa pétala um pouquinho mais. Venho aqui por cima, ó, tiro o excesso de tinta do meu pincel, vou jogar só um pouquinho, ó, desse vermelho nas dobrinhas, ó, das pétalas, que as pétalas fazem aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Aqui, tem mais um, e vou escurecer só aqui no final. Aqui também. Agora, mudo o meu pincel, tava com o número 8. Agora, eu venho para o pincel número 6.
Pego um pouquinho do rosa e do rosa candy, faço aquela misturinha bem clarinha que eu mostrei pra vocês pra rosa e venho aqui, ó. Faço um pouquinho aqui, ó, pra ajeitar melhor o meu desenho, ó. Tinta bem na ponta do meu pincel, ó. E vou fazendo, ó, as dobrinhas aqui da pétala, ó. Essa dobrinha vem até aqui, ó. E com a pontinha do meu pincel, eu vou ajeitando pra ficar, ó, bem certinho. Aqui, ó. Quando o pincel tiver com bastante tinta, eu levo lá no meu pratinho e ajeito a tinta no meu pincel. Volto, ó, tiro o excesso de um lado, porque eu quero que fique mais claro só aqui, ó, e levo a tinta, ó, lá na pontinha da pétala. Aqui, ó, mais uma dobrinha. Aqui, ó, pro outro lado, eu vou deixar um pouquinho mais rosa. Então, eu pego um pouquinho mais do rosa, coloco lá perto, pego junto com a misturinha que eu fiz, pra ficar mais rosado. Estão vendo? Ó, dá pra notar. E ajeito aqui, ó, o final da pétala. Aqui também, vou passar a rosa novamente, ajeito a tinta no meu pincel, limpo um lado do meu pincel e venho aqui, ó. Aqui, ó, também, vou pegar um pouquinho de rosa com a sujeirinha da misturinha que tem no meu pincel, ó, já vai dar uma diferencinha desse tom pra cá. Venho com mais um pouquinho do rosa, viro o meu pincel, coloco a tinta no tecido, o lado que tem a tinta no meu pincel vai ficar no tecido. Venho aqui, ó, e ajeito, ó, essa pétala aqui, ó. Aqui, ó, só sujeirinha, ó, do meu pincel. Volto pra minha misturinha e vou finalizar as pétalas, ó. Aqui, vou usar um pouquinho mais de rosa, por causa que é esse lado e esse lado aqui tá um pouquinho mais pro escuro, né? Não bem escuro, mas deixei um pouquinho mais, ó. E venho aqui em cima, ó, finalizando, ó. Mais um pouquinho de rosa. Venho aqui, ó, e fecho a pétala aqui, ó. Vejo onde que eu preciso dar uma retocada, ó, eu venho aqui com um pouquinho só de tinta no meu pincel, pego só o rosa candy pra mim ajeitando aqui, ó. E pronto. Agora, ó, eu venho com os tons de verde, volto com os mesmos tons de verde que eu pintei as folhas pra mim fazer os acabamentos e os talinhos. Bom, já voltei aqui, ó, para os tons de verde que eu usei. E vou fazer, ó, o talinho e o acabamento desse lado aqui pra vocês verem bem certinho como é feito. Aqui, ó, por cima dos tons de rosa molhado mesmo, tá? Eu venho, ó, faço aquela parte que aparece, né, por baixo ali da rosa, pego um pouquinho do verde oliva, ó, tinta de um lado só do meu pincel, vou puxar, ó, um talinho vindo pra cá, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde pistache, tiro, ó, de um lado, limpo o pincel de um lado e venho, ó, com o pincel número 6, fazendo, ó, a parte mais clara desse talinho. Aqui, ó, dou uma pinceladinha, ó, pra deixar ali um pouquinho mais claro. Pego mais um pouquinho de verde pistache. Aqui, às vezes, eu faço assim, ó, verde pistache de um lado, verde oliva de outro e puxo, ó, a sépilazinha. Mais um pouquinho. Um pouquinho do verde pistache pra dar uma claridade, ó. Mais um pouquinho e mais um. E pronto, ó. Tinta bem na pontinha do meu pincel, preciso, ó, puxar algum galinho para essas folhinhas que estão aqui, ó. E faço, ó, um acabamentinho, puxo uns galinhos dessa maneira. Aqui eu preciso unir, ó, essas folhas e pronto, ó. Pego o pincel, para esse daqui eu vou usar o pincel número 12, tá? 4, 2, 1. Pego um pouquinho do verde pistache de um lado, verde oliva com verde grama do outro, venho, ó, com um pouquinho do aquarela silk e vou fazer aquelas folhinhas de terceiro plano, tá? Deixa eu pegar um pouquinho mais de verde oliva no cantinho do meu pincel, verde pistache, e venho, ó, pincel bem de pezinho, puxo, ó, e volto.
mais uma vez, vou pro outro lado, ó, puxo e volto. É interessante, ó, fazer com o pincel bem de pé, tá? E a tinta bem aguadinha. Coloco, ó, mais algumas em alguns lugares, ó. Vou colocar mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu vou trabalhando, ó, mais com a sujeirinha de tinta no meu pincel. Aqui também, ó. E uma aqui, ó. Não precisa colocar muito, não precisa exagerar muito, tá? Venho com um pouquinho do verde musgo, claro, com um pouquinho do pistache. De um lado dessa folhinha, ó, vou deixar um pouquinho mais claro, ó. Venho aqui, ó. Não preciso fazer isso em todas também, não. Em algumas, tá? Ó. Deixo um ladinho delas um pouquinho mais claro, ó. Com pinceladinha. Como elas estão lá por trás, ó. Então, não precisa ser bem certinhas, não, tá? Vem aqui, ó, mais um pouquinho. E aqui, ó. Volto para o pincel número 6, um pouquinho do verde oliva e do sépia. Vou ligar, ó, essas folhinhas. Às vezes eu passo um risquinho no meio e aqui, ó, faço uma dobrinha em escuro, com a cor escura mesmo, tá, ó? Venho aqui, ó, bem suave, ó. Apesar do tom ser escuro, ó, faço um risquinho suave. Aqui. E, ó, às vezes, quase sempre eu faço essas dobrinhas, ó. E pronto. E já vai ficando, ó, assim. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, te convido a assistir também os outros. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos. Não esqueça também de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. A todos meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.